A revista Cell apresenta uma hipótese esperançosa, a imunidade cruzada, ou seja, ter superado outros coronavírus pode deixar alguma imunidade no organismo. Quem explica para a gente é o professor da Unifesp, pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a FAPESP, né, que já está conosco. Né? Professor, boa noite. Professor Rafael, boa noite. O senhor me escuta bem, professor Rafael? Escuto bem. Boa noite a todo mundo. Tá bem. Boa noite. É que eu estava na dúvida se o senhor estava nos escutando. O senhor estava com aquela cara assim, eu não estou escutando o que ele está falando lá. Eu assim, meu Deus. Tá. Professor, como é que é essa imunidade cruzada, né? Quem teve algum tipo de coronavírus? É bom lembrar o seguinte, né? São vários os tipos e várias as mutações. O Covid-19 é uma das mutações. Né? Está mais forte, é isso? Para esse momento? É exatamente isso. Então, esse estudo publicado pela Cell mostra notícias bem animadoras. Então, acontece que em torno de metade da população, de 40% a 60% da população, já é imune ao coronavírus, a esse coronavírus de agora. Então, nós estamos falando do Covid-19. O que acontece é que todos nós já tivemos contatos com vários outros vírus ao longo da nossa vida. Dentre esses vírus, existem outros vírus da família do corona. Nesse estudo, 4 deles anteriores são citados. Então, essas pessoas que já tiveram contato com outros vírus da família do coronavírus no passado, elas produziram anticorpos contra esses vírus, outros vírus corona. Então, nesse momento, quando ela entra em contato com o coronavírus, com o Covid-19, essas pessoas já estão imunes contra esse vírus, ou seja, elas já produziram anticorpos no passado contra vírus muito semelhantes de gripe comum e hoje elas já se encontram imunizadas, né? Elas vão fazer uma doença muito branda, com sintomas nada severos, sintomas brandos, ou até mesmo não apresentar nenhum sintoma. Professor, explica para a gente como é que funciona e como que a pesquisa de vocês está dando de dados em relação à formação, por exemplo, da imunidade de rebanho, porque essas pessoas elas estão voltando, né, para o convívio com a sociedade, como que isso pode ajudar elas já terem esses anticorpos em relação a outros tipos, né, do vírus? É exatamente isso. Então, à medida que a gente vai entrando em contato com outros vírus, até mesmo o vírus do próprio corona atual, e quando a gente sai de casa, eventualmente encontra partículas virais mortas ou atenuadas, ou pedaços do vírus que estão... Temos que lembrar que o vírus é uma partícula aérea, ele está em todos os lugares. Então, quando a gente entra em contato com isso, a gente vai fazendo o que a gente chama de imunização de rebanho. Então, a gente entra em contato com partículas atenuadas ou mortas ou pedaços de vírus e a gente começa a produzir anticorpo contra isso, de forma que quando a gente entra em contato com uma carga viral de fato efetiva, a gente já tem uma certa imunização e pode ter uma proteção parcial ou total contra o Covid. Qual o percentual da população que chega a esse caso de imunidade cruzada? Esse artigo cita em torno de metade da população, 50%, é muita gente. É um artigo da Califórnia, então é uma população californiana, é diferente de a gente pensar na população brasileira. Quando a gente pensa na disseminação de vírus pelo mundo, todo mundo tem níveis de contato diferentes. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o H1N1 2009 aqui no Brasil? Tivemos um surto importante, um vírus de letalidade importante, porém, grande parte da população já tinha tido contato antes, há 30 anos antes desse último surto de 2009. Então, a disseminação foi muito menor do que o do Covid-19. O vírus ele vai adquirindo características diferentes à medida que ele vai sendo passado de país para país também, né, professor? Eu queria que o senhor falasse mais disso e também sobre esses testes que estão sendo feitos, aliás, com muitos brasileiros também em relação às pesquisas de vacina, né? Exatamente. O vírus ele pode transformar à medida que ele muda, que ele migra geograficamente.
mas a população que recebe esse vírus também muda. Nós estamos em condições de temperatura diferentes das da Europa, a nossa alimentação é diferente, os nossos hábitos de vida são diferentes e a nossa história de estar suscetível a outros vírus, de contato com outros vírus no passado também é diferente. Então, a reação de cada país, ou mesmo de cada região, quando a gente pensa no Brasil como uma dimensão continental, é completamente diferente da região a região. Então, o que aconteceu, por exemplo, na Itália, no norte da Itália, não foi a mesma coisa que aconteceu no sul. Foram duas características epidemiológicas muito diferentes. A explicação, portanto, de duas pessoas da mesma família, que vivem próximas, que tenham contato com Covid-19, ao mesmo tempo, pode ser que uma já tenha lá atrás tido contato com outras mutações do coronavírus. E aquela que tem um agravamento da doença nesse momento não teve nunca o contato. E essa é uma diferença que pode existir, porque aí as pessoas ficam muitas vezes naquele assim, eu conheço o fulano que pegou forte e o fulano que não fez nenhuma diferença. E essa é uma das explicações possíveis, portanto, para isso. Exatamente. Então, acontece que, primeiro, nós temos pessoas de diferentes faixas etárias, sabemos que o idoso ele tem uma imunidade diferente do jovem, é uma outra característica de imunidade que pode conferir a ele mais susceptibilidade, e também a própria história de contato com vírus da mesma família anterior, que faz com que pessoas tenham uma doença muito branda ou até mesmo nem ter sintomas e outras terem doenças graves. Sobre a vacina, que vocês perguntaram anteriormente, sim, a gente existem várias frentes brasileiras tentando desenvolver a vacina, em associação com o Instituto Butantan, tem o estudo da Universidade de Oxford, que está vindo agora para a Unifesp, em associação. Então, tem muitas iniciativas acontecendo. Eu fiquei justamente com essa dúvida, professor. A pessoa ter passado por esse processo de imunidade cruzada não significa que ela será alguém assintomático, né? Estou citando essa palavra porque a gente ouviu muito essa palavra aqui ao longo dessa semana por conta da fala da Organização Mundial da Saúde, né? Não significa. Então, ela pode ter tido contato com o próprio Covid-19 ou outros antes, 19 agora, né? E ela vai ter anticorpos, mas não significa que ela não vai apresentar sintoma nenhum. Ela pode ter um abrandamento ou até mesmo não apresentar. Ela pode apresentar alguma coisa. É importante a gente lembrar que é uma parcela pequena da população que apresenta sintomas e é uma parcela muito pequena da população que complica a níveis hospitalares. Só para deixar mais claro ainda, o estudo foi feito, nesse caso, na Califórnia, 50% da população. Existe alguma tendência de se conseguir reproduzir esse estudo no Brasil para a gente ter um número mais fidedigno da nossa realidade, né? Isso seria fundamental. Eu acho que é um próximo passo aqui para o grupo de cientistas de imunologia brasileiro, para a gente tentar reproduzir isso na população brasileira e tentar entender qual é o nosso nível de imunidade com relação ao corona e com relação a uma série de outros vírus que têm possibilidades de epidemia recorrente. Essas pesquisas também podem ajudar, professora, a gente entender se alguém que pegou o coronavírus atualmente, pode pegar de novo o mesmo vírus? Isso ainda é um assunto controverso, não temos certeza, mas tudo indica que não. Tudo indica que quando você vence o coronavírus atual, você se torna imune com relação a esse vírus e não deve adquirir a doença novamente, não deve ter o vírus novamente. Deixa eu fazer uma pergunta do ponto de vista pessoal para um pesquisador brasileiro, para um imunologista brasileiro. Como é que o senhor acompanha assim, essa expectativa, a participação do Brasil em algumas pesquisas, né, atrás da vacina definitiva, né, para vocês do meio que estão trabalhando, e eu imagino que o senhor esteja conectado com colegas do mundo inteiro. Como é que funciona isso, hein? Estamos. É uma alegria a gente poder participar
O Brasil ele ocupa uma participação importante na produção de ciência mundial, temos colegas no mundo inteiro, mas agora nós temos uma coisa especial. O vírus está desaparecendo em vários locais onde iniciativas científicas já começaram no mundo, seja na produção de vacina, seja no entendimento do vírus e da doença. Então, o número de casos positivos, o número de pacientes positivos nesses países tem diminuído de uma velocidade muito importante. Então, hoje, é difícil você encontrar até pacientes com a doença para testar a vacina ou para fazer testes para produção de kits, diagnósticos e coisas nesse sentido. E como hoje no Brasil a gente representa praticamente o epicentro aí mundial e latino-americano da doença, nós temos uma oferta aí de pacientes que podem ser usados para o desenvolvimento de vacinas e de testes. E fala em uma vacina para junho de 2021, é otimismo demais ou a gente está dentro de uma margem segura de expectativas, hein, professor? Eu acho que para junho de 2021 a gente está dentro da realidade. Acho que é algo bastante real. Se fosse para o mês que vem, eu acharia difícil. Existem muitos testes em humanos que precisam ser feitos após os testes em animais, mas aí, para um ano à frente, eu acho que temos tempo para isso. Eu, pessoalmente, acho que até lá a gente não tenha mais o Covid-19 junto conosco, ou ele vai estar escondido por aí. Não acho que a gente vai estar acometido com a doença ou com a pandemia mais. Mas é importante ter a vacina porque essas coisas vão e voltam em ciclos de décadas. Professor Rafael Malagoli Rocha, obrigado ao senhor aí, uma excelente noite, bom final de semana. Bom fim de semana a todos, tchau. Obrigada, professor. Obrigado, professor.